Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à oitava edição da Live Análise Gel. Hoje a gente vai tratar do tema bem específico, bem atual também, que é o posicionamento GNSS RTK, né, para a utilização do georreferenciamento em imóveis rurais. E a gente traz como convidado a estrela da geodésia aqui, o professor Niel Teixeira, né? O professor Niel é bastante conhecido aí na área da geodésia, na área acadêmica, e também tem uma legião de alunos, fãs, né, que acompanham ele, o trabalho dele, e não poderia trazer pessoa melhor para discutir esse tema aqui do que o professor Niel, que recentemente publicou um trabalho sobre o assunto, né? A gente só vai aguardar ele aí entrar para a gente chamar ele aqui para nossa live. Enquanto isso, convido a todos para acessarem nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, marquem lá as notificações para se atualizarem lá dos vídeos, né, que eu tenho compartilhado, vídeo da própria live para quem perdeu e está querendo rever, estou colocando tudo lá, né? Faço uma pequena edição dentro das minhas limitações e coloco tudo lá. O tema de hoje também faz parte do mês de comemoração do engenheiro agrimensor, né? O professor Niel também é agrimensor e a gente traz aqui ele também nesse intuito aqui de fortalecer o pessoal que atua na área da geomensura, né? Queria aproveitar também aqui para dar um abraço para duas pessoas incríveis que tive a oportunidade de estudar junto, que é a Carol Schuller e a Valéria Carazai, fizeram aniversário ontem, são lá de Recife e são figuras incríveis, né? Queria deixar esse salve para elas aí. Bom, tem artigo novo no blog, né? Para quem já acompanha, está inscrito lá no blog Análise Gel, falando lá sobre os registros eletrônicos. Então quem está interessado nessa matéria, a coisa está se fortalecendo agora nesse período de pandemia e vale a pena discutir, ficar por dentro desse assunto e justamente agilizar a requisição de registro através do método eletrônico, né? Tem funcionado já, a Bahia está incluso nesses estados, a Central Eletrônica de Registro já tem hoje, se não me engano, em 20 estados, e isso é fantástico. Que outro assunto eu posso falar aqui? Nosso grupo do Telegram está um pouquinho fraquinho, né? Mas o Niel não faz parte lá do grupo. Mas se sobrar dúvidas aqui hoje, eu acredito que vão sobrar, colocando lá e eu tento responder junto com ele, né? Faço contato com ele para responder todos os questionamentos. O que mais? Vou lançar hoje uma nova ação, viu, gente? Da pessoal que trabalha aí com georreferenciamento. Eu sei que está um período difícil. Tô vendo aqui o Marcelinho, ó, o Niel chegou. Cadê o doutor Niel? Aqui, achei. Então quem tá aí com o gel, para marcar aqui, fazer a postagem, marcar o Análise Gel, que eu vou fazer divulgação do trabalho de vocês. Doutor Niel. Boa noite. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos os companheiros aí, seguidores do Análise Gel. Isso Boa aí. Noite para todos. São seguidores da Análise Gel, mas são seus fãs. O pessoal aqui fala que é fã seu e segue você até no inferno. Vai junto com você. Ó, tava falando aqui, enquanto você estava entrando aí, vou fazer uma ação aqui para fortalecer o pessoal que trabalha na geomensura, através aqui do Análise Gel, do perfil. O pessoal que trabalha, está no mercado aí, dificuldade de pegar serviço. Então, o pessoal que vai fazer postagem, marca o Análise Gel que eu vou divulgar aqui, né? Eu sei que você conhece um monte de profissional da área que são ex-alunos seus. Então, se tiver com esse interesse, também eu vou fazer esse trabalho aqui social, quase, né? Mas é bom para fortalecer a nossa área de trabalho. Niel, o tema de hoje é bem específico, mas você é a pessoa mais indicada no momento para tratar do assunto, porque até onde eu sei, o último estudo, né, com mais ênfase nesse assunto foi você que fez, mais recente, né, chegou a resultados incríveis, né? E a gente queria debater esse assunto aqui. Muitos alunos, muitos seguidores, né, vêm questionando essa aplicabilidade, qual é o equipamento, quais são as marcas, e muitas vezes fica a dúvida. Eu não consigo passar também com tanta maestria quanto Vossa Senhoria, né? Então fica aqui o obrigado por ter aceito nosso convite e participar aqui para a gente prestar os melhores esclarecimentos. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui no seu currículo. Você mandou olhar o currículo Lattes. Isso aí é uma sacanagem, porque a gente vai passar 2 meses analisando seu currículo Lattes. É muita coisa, jovem. Exagero.
Não é exagero. possível, não é possível. Mas Muito eu fiz aqui exagero. um resuminho aqui para o pessoal, né, entender quem é o professor Niel. O professor Niel é engenheiro agrimensor pela Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, a FEAMIG, doutor em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Também atualmente é professor titular pleno da Universidade Estadual de Santa Cruz. É integrante do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, avaliador institucional de cursos de graduação, uma grande responsabilidade. É líder de grupo de pesquisa, posicionamento geodésico, fantástico. E tem experiência ampla, né, na área de engenharia de agrimensura, topografia, geodésia, ajustamento das observações, referenciamento de imóveis rurais, técnicas espaciais de posicionamento, cartografia, projeto de rodovia e engenharia de avaliações e perícias, né? Inclui aqui também os interlinks aqui, vários cursos, vários congressos, o mestrado em ciências geodésicas também, e sua origem lá, o pezinho lá na EMARC, né, em Uruçuca, lá como técnico em agrimensura, né? Você tem esse curso aí no DNA, esse sangue forte aí, né? É verdade. É verdade. Então, colocado aqui seu... isso aqui é um breve resumo, viu, Nel? Não dá para falar tudo, não, né? E colocado esse contexto aí, eu já queria entrar no tema, porque a gente aqui no Instagram tem só uma horinha e voa aqui, a gente pensa que é muito tempo e voa muito rápido. Bom, esse assunto agora vem aqui por conta, né, e você está aqui participando do projeto da Live da Análise Geo, é um projeto mais para rever amigos em tempos de pandemia do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tenho buscado trazer os amigos aqui, as pessoas mais próximas, você, além de colega, de profissão e de professorado, de docência também, que damos aulas também, é um amigo pessoal, né, que eu prezo muito e nada melhor do que bater papo com os amigos, Obrigado. né? Então, aqui é um bate-papo, Obrigado. o assunto é sério, é complexo, mas o bate-papo é de amigo aqui, é leve, né? Então, a gente vai dentro dessa linha. E aí o assunto veio por conta de umas enquetes que eu tenho feito lá no grupo do Telegram. O pessoal colocou esse tema, a gente debateu esse assunto, né? Mas faltava esse cunho científico, cunho, né, da academia, que era justamente o que você abordou no seu relatório, no seu estudo, né? Mas antes de falar desse assunto em si, me conta aí como é que está a sua vida nesse tempo de pandemia, esse isolamento aí. Está conseguindo trabalhar? Está preso dentro de casa? Como é que está? Bem, para começar, boa noite para todos. Boa noite para todos os seguidores aí do Analise Gel. Parabéns, Miguel, aí por esse empreendimento, né, por essa iniciativa, de como você mesmo acabou de falar, é uma iniciativa para rever os amigos. Eu estou vendo ali vários ex-alunos, colegas de trabalho, né, que a gente em outro momento não poderia se ver por causa da distância, mas de forma virtual a gente acaba se vendo. Então, parabéns aí, Miguel, por essa iniciativa, né, que se presta não somente para rever os amigos, mas também uma forma de da gente interagir e trocar conhecimento no sentido de uma melhor formação profissional. Parabéns também para todos os convidados, os participantes dessa live, né, que deixaram um pouco os seus afazeres para, nesse momento, estar aqui presente para fazer para participar no sentido de melhorar a sua formação profissional, de ter um incremento de conhecimento. Então, parabéns para todos. E também obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. E para mim é um prazer muito grande. Bem, respondendo ao seu questionamento, Miguel, nesse tempo de pandemia, eu vou confessar para você que a universidade em que eu trabalho, nós temos feito à distância só trabalhos mais burocráticos. Ela não tem, como nós temos um regimento, as universidades estaduais e também federais, tem um regimento de ensino, que o ensino tem que ser, né, prestado na forma presencial.
Então ainda a gente não tem um regimento apropriado para, de um dia para a noite, como as faculdades particulares podem fazer, né, de um dia para a noite mudar de ensino presencial para ensino à distância. Então exige uma burocracia, existe uma mudança de regimento. Então nós não temos isso ainda implementado. Então, de forma que as universidades estaduais, as federais, né, as principais federais, e a minha universidade, que é a Universidade Estadual, nós temos trabalhado só nessa forma de resolver problemas burocráticos e também de pesquisa. É o que nós temos feito, não tem se passado disso. Ensino mesmo não temos feito, pelo menos de graduação. Em pós-graduação, tem-se, a nível de mestrado e doutorado, tem-se realizado sim as pesquisas, né? Uma disciplina ou outra tem sido implementada, mas graduação ainda não tem feito, né? Então, eu tenho trabalhado muito nessa pandemia com palestras, para Santiago e Sintra, né, que é o outro parceiro da gente, em lives, né, igual agora como da Análise Gel. Então, a gente tem aproveitado o convite dos colegas, essa interação, essa iniciativa de grandes nomes da área da agrimensura e da cartografia, como o do Miguel, e tem colaborado conjuntamente. Então, é dessa forma que a gente tem feito. Agora, mais do que isso, tem sido difícil por causa aí da questão do distanciamento social. É verdade. Aqui também eu tenho trabalhado muito nessa época de pandemia, mais do que o normal, né? Além do trabalho oficial da institucional, ainda tem um trabalho que eu crio para mim e tem um trabalho daqui de casa, né? Os live os pratos, live banheiro, live sala, é uma live o tempo todo aqui, né? O tempo todo tem live, né? Mas beleza, já deu para entender um pouco aí. Vai embolar um pouquinho o meio de campo aí para o pessoal da graduação, né? Vai ficar difícil para retornar o calendário. Provavelmente, por exemplo, esse ano, né, a gente já está em junho, na metade do ano, e tem um colega ali falando, você foi aluno do Zanetti? Fui sim, fui aluno do Zanetti. Os colegas estão interagindo ali. Fui aluno do Zanetti, um grande professor de estradas. A gente está em junho, no meio do ano, e os alunos não tiveram o primeiro semestre ainda. Vamos supor que tudo se resolva e começa a aula em julho ou agosto. Os alunos vão ter o primeiro semestre do ano no segundo semestre. Então, né, já deu para sentir como é que vai ser a confusão aí. É difícil. Beleza, Daniel. Vamos entrar direto agora de sola no assunto. Você foi responsável por um estudo aí que procurou fazer a avaliação da acurácia posicional da técnica de posicionamento de GNSS RTX, né, com Center Pointer RTX do SP60 para aplicação no âmbito do geofensamento de módulos rurais. Conta pra gente aí como é que surgiu a ideia desse estudo, qual foi já tinha um objetivo já pensado ou a coisa foi se desenhando ao longo do estudo? Esse estudo, na verdade, ele surgiu de uma provocação, né? Uma provocação que não foi minha. Eu apenas aceitei o desafio, aceitei a provocação. Essa provocação ela era dupla, né? Era uma parte do INCRA e uma parte da Santiago e Sintra. Então, havia por parte do INCRA, né, representado na sua pessoa, né, na pessoa do Miguel, que na época era o chefe da cartografia, existia uma vontade, um desejo, né, de pesquisar, de comprovar, de analisar se aquela técnica que estava sendo já empregada em outros países, que era chamada, né, de a tecnologia RTX, que é aquela tecnologia que se emprega apenas um receptor, com correções em tempo real, né, de acordo com o fabricante, com precisão centimétrica de alguns centímetros, se essa tecnologia, né, se essa tecnologia, porque depois eu vou falar sobre técnica, eu estou falando da tecnologia mesmo, que é a tecnologia da empresa, que é da Trilho, que é a representante no Brasil, a Santiago e Sintra.
Então esse desejo de verificar se essa tecnologia, já utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, ela serviria aqui no Brasil para, especificamente, ser utilizada para georreferenciamento de imóveis rurais, devido às grandes vantagens que se vislumbravam. Qual que eram as vantagens que se vislumbravam? A utilização de apenas um receptor, né, o que diminuiria os custos dos profissionais, e como o Miguel ele tem todo um lado social aí ele estava vislumbrando isso, né? Não perder de vista a norma técnica, o cumprimento da norma técnica, a precisão, a qualidade de trabalhos, mas também pensando no profissional, em diminuir os seus custos no que diz respeito à aquisição de equipamento, né? Então, utilizando apenas um equipamento, recebendo correções em tempo real, será que essa tecnologia poderia ser utilizada para georreferenciamento de imóveis rurais, uma vez que se sabia que poderia, por exemplo, empregar ela em tempo real no campo e utilizando o sistema de referência oficial do país. Então a provocação que chegou nas minhas mãos foi essa. Será que essa tecnologia, na verdade tecnologia por enquanto, né? Será que essa tecnologia dá para ser utilizada para georreferenciamento de imóveis rurais? Porque se for utilizado, nós vamos atender várias demandas, né? Uma demanda de profissionais que precisam de equipamentos mais baratos, sair do campo com um trabalho de processamento praticamente pronto, porque não existe processamento nesse caso, porque o serviço já fica pronto lá no próprio campo. Então facilita muito a vida do profissional. Então o quesito o grande questionamento será que lá dentro da mata, será que lá no meio rural, né, será que no dia a dia a realidade dos imóveis rurais no Brasil, essa tecnologia vai funcionar? Né? Então essa foi a provocação que chegou. Então o Miguel, depois de uma palestra que nós demos, de um evento que foi inclusive alavancado pelo Marcelo da Geotech, lá no CREA, eu lembro disso, em setembro, se eu não me engano, de 2017. Então, depois de uma confraternização, o Miguel foi e fez esse desafio. E aí, vamos testar? Vamos ver? O que você acha disso? Aí foi a primeira provocação. E eu sentei com os meus pares na universidade e nós, então, resolvemos aceitar o desafio e, naquele momento, nós escrevemos um projeto de pesquisa que nós cadastramos no CNPq, foi um projeto, então, cadastrado no CNPq, que até então nós não sabíamos muita coisa, porque seria uma pesquisa científica, uma pesquisa técnica científica. Então a gente não sabia muita coisa. O que a gente sabia é que era uma tecnologia chamada Centerpoint RTX da Trimble, é a única coisa que a gente sabia. E que oferecia correções em tempo real, com precisão centimétrica. Então, praticamente, como a gente não sabia muita coisa, e nem eu também, porque se eu soubesse, não precisava pesquisar. Se a gente já sabe dos resultados, não precisa de pesquisa. Se eu já sei o que vai dar no final, então não preciso pesquisar. Né? Então, até o título, né, quando eu olho hoje, eu dou até risada de mim mesmo, porque o título foi equivocadíssimo, mas não é que foi equivocado em relação ao que foi construído. Mas naquele momento é o que a gente sabia. Aí então o título foi assim, emprego da tecnologia Centerpoint RTX para georreferenciamento de imóveis rurais. Então nós cadastramos essa pesquisa no CNPq, foi cadastrada, né, com o financiamento da Santiago e Sintra, e começamos a pesquisar. Então, com os estudos aprofundados, nós descobrimos outras coisas. O que nós descobrimos? Que foi um fator-chave para toda a pesquisa. Né? Que aí não foi a questão de levantamento no campo, não foi questão que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acredito que o Miguel vai ter uma pergunta específica a esse respeito. Mas nós descobrimos coisas teóricas que nós não sabíamos, então. Que aquela tecnologia que
Trimble oferecia, ela fazia parte de uma técnica de posicionamento já consolidada na literatura. E a gente não sabia. Inclusive, nem o pessoal da Santiago e Sintra sabia. Todos eles foram capacitados após a nossa pesquisa, né? Então, essa técnica de pesquisa, ela se chama PPP-RTK. Então, na verdade, a Trimble oferece uma tecnologia com um serviço de posicionamento de alta precisão, chamada Centerpoint RTX, mas que está dentro de uma técnica consolidada desde 2005 na literatura internacional, que se chama PPP-RTK. Então, é uma técnica de posicionamento GNSS. Então, foi isso que nós descobrimos. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos o título da pesquisa, quando descobriu isso. Eu debati muito sobre isso com vários professores de renome no país, né? Inclusive o professor que foi o meu professor de doutorado no GNSS, que foi o João Francisco Galera Monico. Debati com ele, discuti com ele, tirei dúvidas com ele, né? Porque todo mestre tem um mestre, né? Então, de muitos aqui eu sou mestre, mas eu também, para ser mestre, eu tive mestres também, graças a Deus. E eu tive, então, debatendo com o João Francisco Galera Monico, e ele tirou essas dúvidas comigo. Ele falou, não, realmente, o que você suspeita é isso mesmo. Essa técnica é a PPP-RTK. Então, nós mudamos, inclusive, o título final do relatório de pesquisa, que nós vamos falar daqui a pouco, que só teve 150 páginas, ele já foi com a técnica, chamada com essa técnica, técnica de posicionamento PPP-RTK. Por isso que é o título da palestra de hoje, né, da live de hoje. Então, só para situar a vocês, né, o histórico do porquê o Miguel colocou aí PPP-RTK. É por causa disso. O tema é bem quente, Niel. Eu fiz uma palestra recentemente pelo CREA, que fui provocado pela Associação de Engenheiros Agrimensores aqui do Estado, para falar da engenharia 4.0, que é justamente esse movimento, né, decorrente da indústria 4.0 e como ele impacta a gente aqui na área da geotecnologia, na geomensura, né? E aí eu fiz um paralelo, obviamente dentro de uma escala de tempo bem menor do que o contexto das revoluções industriais, né, sobre minha trajetória como engenheiro, né? Então, e o Miguel 4.0, eu coloquei o Miguel 4.0 usando justamente a tecnologia Centerpoint RTX, né? Então, que eu entendi que é o melhor que a gente tem hoje, que ainda não está dentro do seu 100%, está longe do seu 100% de utilização dentro do contexto da geomensura, da engenharia que a gente precisa aqui. E coloquei isso lá, né? Vim tratando isso dessa ideia. Niel, você já adiantou um pouco aqui do que eu ia perguntar, eu já vou logo direto. Me conta aí como é que foi eu sei que a gente propôs um estudo amplo para o Brasil todo, que era justamente o questionamento que a gente estava fazendo, você colocou aqui agora. Como funcionou essa logística do estudo? Qual foram as estratégias que foram desenvolvidas para o estudo funcionar? Havia um roteiro? Como é que teve um padrão para a coleta dos dados? Como é que funcionou essa infraestrutura de bastidores aí do estudo que você desenvolveu? Então, Miguel, com isso, então, nós nos reunimos com o pessoal da Santiago e Sintra, né, na pessoa do Sato. Então, nós sentamos com o Sato, que foi o nosso intermediário, né, lá na Santiago e Sintra, a nível nacional. Então, foi o Sato que fez todo o contato, toda a organização da pesquisa, né, todos os trâmites da universidade e da Santiago e Sintra. Então, nós nos organizamos para que esses resultados eles não fossem resultados localizados, né? Assim, que eu deslocalizado, assim, não, como eu, por exemplo, sou professor numa universidade estadual do interior da Bahia, então os resultados fossem condizentes só com a realidade daqui. Não, nós queríamos resultados a nível nacional. Nós queríamos testar a tecnologia para ver qual seria o desempenho
da técnica PPP-RTK com a utilização de o serviço Centerpoint RTX a nível nacional. Como seria o comportamento, né? Como seria o desempenho dessa técnica a nível nacional, em todos os estados da federação, e não em um só lugar. Então, para isso, nós tivemos que montar uma infraestrutura, né? Porque, inclusive, o lema que foi aventado foi testado, né? E aprovado em todo o Brasil. Será que vai ser? Testado vai ser. Mas e aprovado? Né? Pode ser que seja testado em todo o Brasil e aprovado no norte, ou no sul, ou um estado ou uma região da federação, ou um estado da federação não venha a ter bons resultados. Então, o nosso lema foi testado, né? E vamos ver se vai ser aprovado no país todo. Então, para isso, nós montamos uma infraestrutura para nós fazermos levantamentos em todos os estados da federação. Então, em todos os estados, sem deixar um sequer. Né? Então, nós temos que, por exemplo, o Centerpoint RTX, ele funciona com tempos de inicialização, tempo de convergência. Ele precisa de um tempo de convergência. Para que é esse tempo de convergência? Ou tempo de inicialização? É o tempo que ele gasta, né? O tempo que ele o tempo que ele exige para obter, para reconhecer satélites, para reconhecer os dados que vêm do satélite geoestacionário, para identificar dos 4 satélites geoestacionários da Trímbula espalhados no globo, qual dos 4 ele vai pegar as correções mais próximas. Né? Então ele precisa de um tempo de convergência que, no Brasil, ainda esse tempo de convergência para obter resultados ótimos, ainda é em torno de aproximadamente 5 minutos, um pouquinho menos hoje. Né? Na época que nós fizemos na pesquisa, era 5 minutos. Então, nós queríamos, então, fazer uma pesquisa para saber, o profissional acaba de chegar no campo, precisa ligar o aparelho, tem que esperar 5 minutos. Quando ele ligar 5 minutos, qual que vai ser o resultado que ele vai conseguir? Esse tempo de inicialização, ele leva a uma convergência de resultado. Ou seja, com 10 minutos de inicialização ele melhora, com 15 ele melhora, com 10 ele melhora, com 20 ele melhora, e quando chega em torno de mais ou menos 25 a 30 minutos, há uma estabilização de resultado. Então o resultado tende a ser igual para todo o tempo de levantamento. Né? Mas aqueles primeiros minutos, aqueles primeiros momentos ali que você liga o aparelho, ele gasta esse tempo para reconhecer, para fazer cálculos, para reconhecer satélite, efemérides, as correções que vêm dos 2 centros de análise, um nos Estados Unidos, outro na Europa. Então ele gasta esse tempo aí de aproximadamente 5 minutos até 20 minutos, até mais ou menos 25 minutos. Então, a nossa pesquisa foi o seguinte: vamos pesquisar, vamos fazer levantamentos em todo o país, para ver qual que é o resultado. O profissional chega no campo, ligou em 5 minutos o aparelho. Depois de 5 minutos que ele ligou, qual será o resultado que ele vai obter? Depois de 10 minutos, qual o resultado? Depois de 15, qual o resultado? Depois de 20 minutos, qual o resultado? Depois de 25, qual o resultado? E depois de 30, qual o resultado? E depois disso há uma estabilização. Então, nesses primeiros minutos até 30, quais serão os resultados que ele vai obter? Então, vocês estão vendo que para fazer levantamento como esse, em todo o Brasil, leva um tempo, né, muito grande e precisa de uma infraestrutura adequada. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos a infraestrutura da própria Santiago e Sintra, que tem as suas regionais, as suas filiais em todos os estados da federação. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma estratégia de trabalho, nós montamos um roteiro de levantamento, né, para cada de levantamento geral, que serviria para todos os estados da federação, para todas as filiais seguirem. Então, a mesma coisa que a filial, a PGSul, lá em Santa Catarina, estivesse fazendo, a mesma coisa estivesse sendo feita pelo
pelo Marcelo, né, da Geotec aqui em Salvador. Ou seja, seguir o mesmo padrão, o mesmo tipo de trabalho. E para isso, o que nós fizemos? Para testar a acurácia. Por que é a acurácia? A acurácia diz respeito à proximidade do valor que você obtém a um valor de referência. Porque, né, os meus alunos aí de ajustamento aprenderam que não existe valor verdadeiro na natureza, mas existe um valor de referência. Então, qual que seria o nosso valor de referência? O nosso valor de referência seria as estações geodésicas de primeira ordem do IBGE, que foram utilizados, que pertencem ao SGB, né, o Sistema Geodésico Brasileiro, né, que é utilizado no Sistema Cartográfico Nacional, no SCN. Então, essas mesmas estações que foi implantado o SAD-69, o Córrego Alegre e, recentemente, as estações GPS no Brasil, as RBMCs e tudo. Então, nós utilizamos essas coordenadas de primeira ordem, de alta precisão, coordenadas já trabalhadas, já consideradas de alta qualidade, e nós utilizamos, então, marcos do SGB para fazer esses levantamentos. Então, todo o nosso levantamento foi feito em cima de marcos já existentes com coordenadas de alta qualidade, para a gente fazer a comparação dos resultados que nós estivéssemos obtendo com os resultados já existentes e que são utilizados para a infraestrutura cartográfica nacional. Então, foi esse o roteiro que nós utilizamos. Então, nós utilizamos, primeiro, o que nós fizemos? Testar a convergência do PPP-RTK com a utilização da correção Center Point RTX da Trimble para 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e 25 minutos. Ou seja, o profissional chegou no campo. Então, ele chegou no campo e vai pegar um ponto lá, lá na divisa do imóvel. Vai chegar lá, chegou 5 minutos, vai pegar um ponto, vai lá colocar o ponto, o nome do ponto, clicou, gravou e já vai para outro ponto. Então, a simulação que nós fizemos foi essa. Não importa o resultado, a qualidade que desce, né? O resultado que desce, bom ou ruim, tinha que ser mandado, porque tinha que ser enviado para a minha análise, porque a gente queria testar cegamente qual seria o desempenho da tecnologia. Então, primeiro foi isso. Depois, o que nós testamos também? O serviço Centerpoint RTX, ele tem uma outra possibilidade, que é aquela mesma possibilidade que tem no PPP online do IBGE. O que os profissionais fazem? Chegam no campo para fazer gel, instalam a base e ficam 8 horas rastreando. Depois de 8 horas, quando chega no final do dia, né, ou no dia seguinte, ou depois, pegam esses dados de 8 horas e, né, fazem upload lá, carregam lá no IBGE, no PPP, para fazer o pós-processamento PPP da sua base. Né? Então, o processamento de base mais comum hoje, né, tem sido esse, pelo PPP. Só que o Centerpoint RTX da Trimble também tem um serviço similar ao PPP. Então, além de testar a acurácia do levantamento, né, de um ponto isolado, depois de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, nós também, no nosso roteiro de trabalho, nós fizemos esse projeto, que cada lugar ficasse 8 horas num ponto desse do IBGE, para a gente analisar como é que seria, então, o processamento, simulando agora que aquele ponto seria uma base. Então, esse foi o segundo teste que nós fizemos. Né? Então, testando para ser ponto individual, né? Ponto de vértice de propriedade, vértice limite de propriedade, e agora um teste para quê? Um teste para verificar qual que seria a qualidade se eu quiser agora fazer o processamento da base. Então, o Centerpoint RTX funciona dessas duas formas. Tanto oferecendo soluções para a base de uma propriedade, se você quiser utilizar, como também para pegar, para rastrear e levantar pontos de divisa do imóvel. Então, foi esses dois principais. Depois nós fizemos um terceiro
um terceiro levantamento, um terceiro experimento. Qual que foi o terceiro experimento? No terceiro experimento, nós falamos assim, olha, nós testamos no Brasil todo, certo? De acordo com o que a gente queria e tal, mas agora nós queremos testar num gel real, num georreferenciamento de verdade, de uma propriedade que já foi certificada, na prática, né? Então agora é um gel de verdade. Nós vamos entrar numa propriedade que vai ser certificado com um equipamento já utilizado, já consolidado, com uma técnica já consolidada, né? com um imóvel que já foi certificado, né? Lá na plataforma do INCRA, no SIGEF, tudo certo. E agora vamos fazer todo o levantamento com o Centerpoint, com o PPP-RTK, com o serviço de correções Centerpoint RTX. E vamos ver, então, qual que será o desempenho. Então, fizemos esses três experimentos na nossa pesquisa, Miguel. Foi perfeita a estratégia, eu achei que cobriu bem o espectro de aplicação e de avaliação da técnica em si, né? E do equipamento também, em várias condições. Niel, deixa eu registrar aqui que a gente está com uma das maiores audiências de nossas lives hoje. Isso eu acredito a sua presença aqui hoje, né? O pessoal está bastante interessado e também porque Obrigado. Te segue onde você for. Também registrar aqui a presença aqui, ó, tem o pessoal do IBGE aqui, o Marcelo Maranhão, que também já participou aqui com a gente da live. Marcelo agora está lá na coordenação de cartografia e geodésia, então esse assunto deve interessar ele também aí, por conta da gente também ter utilizado o estudo, ter utilizado as bases do IBGE como parte das estratégias, né? Também quero registrar a presença aqui do Eduardo Freitas, lá da Mundo Geo. Esse estudo já foi apresentado lá no Mundo Geo Connect, Niel? Já. Esse trabalho foi apresentado oficialmente, né, a nível nacional. Ano passado, no mundo já teve outras apresentações, né, em outros lugares, em congressos e eventos, mas a apresentação oficial foi dada como sendo, né, lá no Mundo Geo no ano passado, né, no Mundo Geo Connect, lá no Frei Caneca, em São Paulo, no ano passado. Eu sou bom de provocação. No final aqui da nossa live, eu vou te fazer uma nova provocação decorrente desse estudo aqui. De repente, se você gosta de desafio, a gente lança mais um. Mas é uma provocação muito propositiva para a gente dar real, né, aplicabilidade a essa tecnologia que já está aí na nossa mão e precisa ser mais bem utilizada. Queria também dar um abraço aqui para nossa aluna aqui, a Aline, que está em todas as lives aqui, está doida para pegar minha caneca. A caneca Análise Geo aqui, ó. Ela está doida. Já vi ela, já. Eu quero a minha também, que eu não tenho a minha ainda não, viu? Estou mandando fazer, é que é tempo de pandemia, o negócio não sai rápido. Eu sei que está todo mundo de olho na minha caneca aqui. O Carlos, também da Codevice aqui, também um grande amigo que está assistindo a gente, também está muito de olho na minha caneca. Quer que faça sorteio? Não tem nada de sorteio. Um tempo a gente vai fazer essa distribuição. Também tem dois parceiros nossos aqui que foram responsáveis por esse estudo. O Marcelo da Geotech, né? Marcelo também já participou, pelo menos tentou participar aqui com a gente. A internet dele não ajudou muito. E o Dionísio também está assistindo a gente aqui do Equalicus. Também foi fundamental para viabilizar esse estudo. Eu já ia falar deles daqui a pouco, das outras, da colaboração do pessoal. Mas daqui a pouco foi fantástico. Niel, como eu te falei, é muito rápido aqui o tempo, já vai lá com 38 minutos agora, mas vamos seguir aqui. Se a gente vê que não vai dar tempo, a gente fala aqui com o pessoal, se pode prorrogar por mais uns 15 a 20 minutos aí, a gente continua, beleza? Beleza, estamos à disposição. Pronto. Antes de continuar aqui com a live, eu queria reforçar que o pessoal que trabalha aí, eu estou vendo aqui o Francelito da Geotech, o Marcelinho lá do Sergipe, o Maurício, o pessoal, a própria linha aí que trabalha aí com georreferenciamento, quiser divulgar o trabalho de vocês, faz a postagem lá no Instagram ou manda o material para mim para divulgar no Facebook, nas redes sociais da Análise Geo. E a gente faz esse trabalho para vocês aí, para ampliar o mercado de vocês. Esse momento aí é bem difícil, né? Estou vendo aqui registrar a Márcia também da ASEAB, também pode apoiar os engenheiros agrimensores aí nesse trabalho. Niel, foi muito trabalho, né? Muito trabalho, são uma equipe muito grande trabalhando com você, né? Te dando apoio aí pelas filiais da Santiago e Sintra. Isso gerou muito material para ser analisado, muito dado para ser avaliado.
você deve ter tido um trabalho gigante aí. Com a parte de campo, você teve apoio. Como é que funcionou essa parte aí de escritório, esse processamento, essa análise? Você fez tudo sozinho ou teve algum apoio institucional ou da própria Santiago e Sintra nesse estudo? O trabalho foi muito grande, né? Muito grande. É um trabalho gigantesco, que ele durou um pouquinho mais de um ano. Foi um trabalho, uma cooperação universidade-empresa. Então, nós tivemos a financiadora principal do projeto, que foi a Santiago e Sintra, mas nós tivemos, como você iniciou a conversa aí, né, a já falar, a denunciar o pessoal aí, nós tivemos uma colaboração muito grande. Primeiro, do próprio INCRA, né, naquilo que fosse necessário, apesar que o INCRA estava mais como um observador, que ele queria observar os resultados. Então, o INCRA, nesse momento, ele foi mais um observador, acompanhando como estavam sendo feitas, né? E como eu falei, o nosso objetivo era pesquisar, era analisar. O nosso objetivo como universidade não era comercial. A parte comercial é com a Santiago e Sintra, né? Então, nós fomos provocados e transformamos isso em projeto de pesquisa. Muito grande, um projeto de monta, de uma envergadura muito grande, como vocês podem ver. Foram mais de 7 meses de levantamentos de campo. Não foi do dia para a noite. Quando você pega assim, um relatório de 150 páginas, aí folia para cá, aí fala assim, isso aqui foi fácil. Não foi fácil, não. Foram 7 meses de levantamentos de campo, né? Depois do momento que nós sentamos e montamos o roteiro de trabalho, né, a linha de ação, e distribuímos com todas as distribuidoras da Santiago e Sintra a nível nacional. Então, nós só depois de 7 meses que os resultados começaram a chegar nas minhas mãos, né? Então, nós sentamos as primeiras vezes que nós alinhavamos as primeiras coisas, né? Então, foi lá com o Dionísio, lá no Iquali, ali do lado do shopping, né? Eu esqueci o nome. Como é que é o nome do prédio lá? Eu esqueci o... CEO. No CEO, né? Onde que foi nossa primeira reunião, onde que nós alinhavamos ali, traçamos o roteiro de trabalho. Estava ali eu, Miguel, estava Dionísio, estava Sato, Marcelo. Então, ali nós sentamos e montamos o plano de ação. Então, nós tivemos uma colaboração muito, muito de perto do Iquali, né? O Iquali nos apoiando em todo o tempo, e participando de todas as fases do trabalho. Dionísio, como ele trabalha no IBGE, então ele nos ajudou muito com a questão dos marcos, tirando dúvidas. Então foi uma linha, uma linha muito presente na pesquisa. E aqui na Bahia, o Marcelo da Geotec, que esteve presente na questão do equipamento. Eu, por exemplo, eu fiquei com mais de um ano com o equipamento da Santiago e Sintra. Então, eu tinha que fazer renovações da assinatura, das correções Centerpoint RTX e tal. E o Marcelo sempre ali com aquela paciência toda que Deus deu para ele, né? Aquela paciência de Jó, que é até demais para a gente, né? Mas... Coisa de mineiro, moço. É mineiro. É mineiro. Né? Como ninguém muda ninguém, ele não tem como mudar o Marcelo, é daquele jeito, mas com toda aquela paciência dele, né? Então nos ajudou muito. E a questão do processamento. A questão do processamento, muitas coisas, eu deleguei tarefas para o pessoal da Santiago e Sintra. Porque se fosse para mim fazer tudo sozinho, eu não daria conta, porque foi muita coisa. Então, muitas coisas eu liguei para Sato e falei para o Sato, para o pessoal da Santiago e Sintra resolver esse e aquele problema, né? Adiantar esse e aquele processamento, senão eu não daria conta. Algumas coisas eu fiz na unha, outras coisas eu deleguei tarefas. Então, Marcelo fez algumas coisas, Dionísio também, o pessoal da Santiago e Sintra fez muitas coisas,
né? Às vezes eu não conseguia abrir um arquivo que veio de alguma superintendência lá de alguma filial da Santiago e Sintra, eu enviava, reenviava para eles, eles mandavam para mim, porque eu tinha muita coisa para fazer. Porque além porque uma coisa que, um parênteses que eu abro aqui, é que essa técnica PPP-RTK, que não é um mestrado, não é um doutorado, ela foi inédita no Brasil. A nossa equipe, né, eu, a Universidade Estadual de Santa Cruz, o INCRA, a Geotec, o Dionísio, né, a Santiago e Sintra, nós somos pioneiros no Brasil. Né, como trazer PPP-RTK da forma que viemos, que fez, né, de forma, um estudo sistematizado. Então, a gente tinha muitas dúvidas, principalmente na questão de nomenclatura, na questão da adequação da terminologia, das questões teóricas. Então, eu, como coordenador do projeto, eu tinha muito trabalho, e isso era a minha parte, eu não podia, a responsabilidade principal era minha, porque além de ser coordenador do projeto, eu sou doutor na área, né? Então, eu tinha que resolver, né? E a maioria das nossas publicações é tudo de fora, é tudo da Europa, dos Estados Unidos. Então, tinha que resolver essas questões todas com gente, está tudo, artigos todos na língua inglesa. Então, eu tinha que resolver com urgência isso. Eu não poderia esperar 2 anos, 3 anos, mesmo porque a Santiago e Sintra ela deu pressa para a gente, né? Ela pediu para a gente, pediu urgência na pesquisa, que não fosse feita de qualquer jeito, mas também que não delongasse um grande tempo. Então, eu tinha, além desses problemas teóricos para serem resolvidos, eu tinha uma série de análises para ser feita. Eu tinha assim, uma série de análises estatística, análise estatística pesada. Eu fiz o teste TED Student, eu fiz o teste global, né, baseado na estatística e quadrado, eu fiz o teste do PCD, como é que chama? Me lembra aí. PEC-PCD, o PEC-PCD. O PEC-PCD, né, o padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais. Então, nós enquadramos, né, a tecnologia, essa técnica de posicionamento, os resultados, né, dentro da própria PEC-PCD, para verificar. Até isso nós verificamos. Vamos ver se essa técnica, se, por exemplo, o IBGE quiser utilizar o Centerpoint RTX para fazer cadastro, atualização cadastro, para compor, né, os mapas, a cartografia sistemática brasileira, tem qualidade? Tem qualidade para atender uma cartografia municipal, estadual? Até esse tipo de análise refinada nós fizemos. Então nós fizemos uma série, nós esgotamos, não vou dizer tudo, mas nós fizemos as principais análises estatísticas que existem, que são exigidas na nossa área de geodésia e de cartografia. Além de discutir resultados, comparar resultados, muitos dados do Brasil todo, levantamentos intermináveis, né? Uma gama de banco de dados que me deixava louco, que eu tinha que ir aqui, depois voltar, ir aqui, comparar, fazer gráficos para comparar os resultados. Então, se eu não tivesse ajuda para processar os dados, então muitas coisas chegaram prontas. Eu analisava, verificava, né, verifiquei dado por dado, se cada levantamento que foi feito, ele atendeu à nossa exigência, né, aquilo que nós preconizamos no projeto inicial. Então, foi feito primeiro essa análise. Atendeu? Está ok? Então, agora vamos distribuir tarefas, para não ficar pesado para uma pessoa só. Mesmo porque, na universidade, na minha área, só tem eu, de especialista nessa área específica de GNSS. Então, eu posso contar com muitos colegas, por exemplo, na Universidade Estadual de Santa Cruz, na área de sensoriamento remoto, na área de SIG, na área de geoprocessamento, né, na área de cadastro, mas nessa área de posicionamento espacial de alta precisão, somente sou eu. Então, eu não podia contar com os colegas internos, então eu tive que distribuir com o pessoal da Santiago e Sintra. Então, Miguel, respondendo a sua pergunta, né, o trabalho foi compartilhado e os resultados, eles são resultados de uma equipe multidisciplinar e com observação.
de altíssima qualidade. Perfeito, perfeito. Niel, você vê, voa há muito tempo aqui. Então, eu queria já deixar avisado para o pessoal aí que a rodada de pergunta, o Niel já aceitou a gente ir para uma segunda parte aqui. Então, guardem as perguntas de vocês que a gente vai responder no segundo bloco aqui da live. Eu vou encerrar essa live, reabrir aqui, o Niel vai entrar de novo e aí a gente vai responder as perguntas. Niel, eu já conheço os resultados aqui do estudo, mas eu queria que você falasse aí para nós, nas 3 abordagens que você fez, quais são os resultados que você obteve aí, né, principalmente nessa aplicação real aí. O pessoal já perguntou aqui, e aí na situação adversa, situação real, como é que funcionou? E teve essa abordagem no levantamento de campo, já de uma área já certificada pelo INCRA, né? E comparando com a tecnologia RTX, né? Com o método de posicionamento PPP-RTK. Quais foram os resultados que você obteve aí a partir dessas análises dos levantamentos? Então, nós fizemos um levantamento numa propriedade no interior aqui da Bahia, uma propriedade que tem 33 vértices. Então, eu fiz o levantamento com um equipamento GNSS de dupla frequência, né, com um top, com um Hyper, o Hyper Plus. Fizemos todos os levantamentos desses 33 vértices, seguindo aquela mesma metodologia que a maioria dos profissionais fazem, né? Eu fiz o levantamento todo dessa propriedade no dia. Chegamos de madrugada na propriedade, bem cedo, instalamos a base, né? Ligamos a base e visitei cada um dos vértices, utilizando a técnica estático rápido. Alguns pontos eu ficava 5 minutos, alguns pontos 4 minutos. Então, como a propriedade era mista, né? Mista que eu falo assim, parte era campo aberto, parte era vegetação, tinha lugar que era vale, que impedia, né? Era um buraco, assim, uma grota que perdia alguns sinais de alguns, de alguns satélites e tal. Então, a propriedade era mista, tá? Então, ela tinha algumas dificuldades de vegetação. Então, nós fizemos o levantamento com o Hyper, processei os dados, a propriedade foi certificada pelo INCRA, né? Como eu sou credenciado, eu fui o mesmo que fui o responsável técnico por essa certificação, e nesses mesmos vértices, nesses mesmos 33 vértices, nós visitamos com o RTX, com o SP60, um equipamento lá da Spectra Precision. Então, com esse aparelho SP60, nós visitamos cada um dos pontos, né? Então, nós comparamos, nós tivemos como resultados de referência os resultados obtidos pelo Hyper, que foi os resultados que nós certificamos a propriedade. Então, a propriedade estava oficialmente certificada pelo CIGEF, né? Então, os resultados, as coordenadas, os sigmas obtidos de latitude e longitude foram utilizadas como referência para nós fazermos o levantamento com a técnica PPP-RTK com correção center point RTX. Então, fizemos, e os resultados eles foram muito bons. Foram excelentes. Nós não tivemos divergências grandes. Na verdade, os resultados obtidos na propriedade foram melhores do que todos os outros de todos os estados, né? Lembrando que de todos os estados foram dados que foram pontos escolhidos do IBGE, né? Foi uma situação que foi pré-determinada, né? Foi uma situação que não era simulada, mas era a situação real, mas com marcos que foram escolhidos a dedo, foram marcos que foram lá no mapa, olha, aqui está um marco do IBGE, aqui no centro da cidade, então nós vamos fazer esse levantamento. Então, foram marcos previamente escolhidos. No levantamento que foi feito na propriedade, que eu já referenciei, já não tinha isso, né? Então, nós tínhamos lá situações adversas, né? Qual a situação adversa? Pontos dentro de mata mesmo, né? Pontos parcialmente dentro de matas, ponto dentro de grotas, né? Lugares abertos. E depois nós fizemos todas as análises estatísticas. Esses dados aí foi eu mesmo que processei todos os dados, porque eles foram obtidos diretamente por mim.
e os resultados eles foram melhores do que todos os outros levantados em todos os estados da federação. Foram excelentes. Precisão milimétrica em todos os... precisão, na verdade, assim, precisão de pouquíssimos centímetros, entre 2 a 3 centímetros, e diferença entre as coordenadas, isso que é milimétrico, né? Então, desculpe, porque eu não estou com os dados aqui. Eu estou com o estudo Mas aqui diferença aberto, eu vi que no trabalho lá feito nos estados, eu vi que o tempo de convergência com 15 minutos obteve uma acurácia de 2,5 centímetros. Né? Exato. E se a gente vai olhar lá na especificação do equipamento, lá está falando em torno de 4 centímetros. Então, os resultados do estudo são melhores do que a especificação do próprio equipamento. Do próprio fabricante. Exatamente. Exatamente. Então, a diferença entre as coordenadas obtidas entre o RTX e as nossas das coordenadas certificadas, as diferenças ficaram de milímetros em todos os pontos, praticamente todos os pontos. Um ou outro que ficou em torno de 1,1 centímetro, mas a maioria, todas precisões milimétricas. Só lembrando que, se alguém que está ouvindo a gente, Miguel, tem dúvidas com relação à convergência, você, então eu tenho que esperar 40 minutos, 30 minutos para convergir os resultados? Não, calma aí. Olha só, quando você chega no campo, você estaciona o carro, né? Quando você estaciona o carro, você não vai caminhar lá para o seu canteiro de obras, seja construção civil, seja georreferenciamento, você vai estacionar o carro. Então, você vai estacionar o carro, você vai lá para o ponto, começar o trabalho. Nesse momento que você chegou e estacionou o carro, você já pode ligar o aparelho para o tempo de convergência começar a valer. Então, quando você caminhar, já está valendo. Você não precisa ficar com o equipamento parado. Ah, não, então eu tenho que deixar o equipamento parado lá no lugar de levantamento para convergir. Você não precisa de fazer isso. Né? O equipamento pode inicializar ou convergir com você andando, colocando eles nas costas e andando. Então, você chegou, estacionou, você já liga o aparelho. Quando você chegar no canteiro de obras ou no primeiro ponto que você levantou, você já gastou aí, a depender do lugar, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tem lugar que você gasta até 1 hora para chegar no canteiro de obras, né? A depender da região que você está trabalhando. Então, com isso, o que você tem? Você já tem aquele tempo de convergência já estabelecido, superado e com a precisão lá. Então, pessoal, preste atenção no que eu vou falar. Tempo de convergência, na verdade, não é problema para o Center Point RTX, para o PPP RTK. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei na fazenda, o que nós fizemos? Nós ligamos o aparelho. Quando ligamos o aparelho, o tempo de convergência já estava o quê? Valendo. Aí só que nós já tínhamos feito o reconhecimento da propriedade, mas não tínhamos colocado o marco ainda da base. Então nós chegamos, batemos a base e o tempo de convergência correndo. Quando nós colocamos a base, instalamos a base e fomos para o primeiro ponto, para o primeiro marco medir, já tinha passado mais de 40 minutos. Então o que eu ganhei? Eu ganhei no tempo de convergência. Como os equipamentos da Trimble que funcionam o PPP-RTK são equipamentos de excelente qualidade, aí você poderia falar assim, não, mas e vai ter problema de bateria? Não. Os equipamentos gastam aí 18, 20 horas de bateria. Você nem com isso tem problema. Então você, praticamente, na verdade, é um mito essa questão de convergência com o RTX. Né? É uma questão de mito pela questão do tempo que você gasta para começar o trabalho e com relação à qualidade dos equipamentos que utilizam as correções RTX, que são equipamentos que têm bateria de longa duração. Tá? Então, você praticamente começa o trabalho com a convergência lá no alto, sem problema nenhum. Perfeito. Niel, a gente chegou no minuto final aqui, eu vou encerrar a live, e aí me dá só um minutinho aí para eu reiniciar Estarei a live. Aqui. E a gente reinicia aqui, Estarei beleza? Aqui. Ok, pessoal, beleza. daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, voltamos aí para o segundo bloco da live Análise Gel aí com o professor Niel Teixeira. Vamos esperar o pessoal entrar aqui, ver se o professor Niel também já entra aí para assistir a gente.
Lidivânia, estamos aguardando você aqui na live. Vamos ver se a próxima semana é tu que vem aqui pra gente. Então vamos lá. Só aguardando. Opa, voltamos. Estamos aí. Pronto, beleza, Daniel. Então essa parte aí, para mim, foi fantástico, porque você, além da parte teórica, de estudo, de teste, aplicou na prática e os resultados foram ainda melhores do que a parte de estudo em si, né? A aplicação prática ainda foi mais perfeita. Na discussão anterior que a gente iniciou lá com o Marcelo, né, na live dele, eu tive a curiosidade de perguntar, Marcelo, e aí, tem outras tecnologias disponíveis no mercado, compatível com essa que você disponibiliza aí através da Geotech, né? Justamente para a gente ter um comparativo. E tem já, né? Como você disse, desde 2005, a técnica de posicionamento já é aplicável, né? A técnica que tinha, a marca que tinha era a Omnistar, que já fazia isso aí. Hoje, aqui no mercado, a gente tem a Starfire, né, que gera resultados próximos do que o Centerpoint RTX também entrega, mas a gente não tem esse estudo justamente para ver se ela é aplicável no Brasil todo, né? Tem outros serviços também do TerraStar, não sei se você conhecia, e do Hemisphere, da Atlas também. Então, tem outros serviços que já são utilizados aqui no Brasil. Eu vou republicar esse quadro aqui no nosso grupo no Telegram, que entraram várias pessoas, e também vou republicar, e vou publicar lá também o seu estudo lá, esse estudo que a gente está falando aqui. O pessoal perguntou aqui quando iniciou os estudos, então você falou aí, a ideia surgiu lá em 2017, os estudos mesmo se desenvolveram no ano de 2018, né? Entre começar a coletar dados, receber e processar. Voltando aqui para o nosso tema, então o pessoal já fez perguntas aqui, se eu não me engano, a Márcia perguntando como é que está o uso dessa tecnologia dentro do INCRA. Então, quando a gente definiu lá em 2017, 2018, havia uma expectativa, né? Eu também estava à frente da coordenação da cartografia do INCRA em Brasília, da gente alterar, né? Revisar os manuais e incluir esse método de posicionamento. Essa era a estratégia, né? Para deixar a coisa bem redonda. Infelizmente, nós não conseguimos, né, sucesso na revisão dos normativos, isso ainda está se arrastando hoje, né? Então, a gente tem uma dificuldade burocrática, operacional e de tecnologia também, hoje de ordem de tecnologia, que impede esse avanço, né? Então, hoje na norma do INCRA ainda está uma lacuna em aberto sobre esse posicionamento. Mas aí, Niel, eu já vou pegar o gancho da pergunta da Márcia e já colocar para você aqui numa sinuca de bico. Uma pergunta aí desafiadora. Em se mantendo essa paralisia do INCRA de fazer a revisão dos manuais, incluir o estudo, o método de posicionamento PPP-RTK no manual de posicionamento que é utilizado hoje para o gerenciamento de imóveis rurais, qual método que já está previsto na norma técnica você acha que se adequa sem prejuízo técnico, sem prejuízo à ordem do levantamento, que já está previsto lá, que o RTX, o PPP-RTK se adequa ao que já existe lá. Ou seja, a gente poderia utilizar hoje, mesmo sem alteração normativo nenhum, ao posicionamento do RTK ou o posicionamento do PPP? Ele está mais, esse posicionamento ele está dentro de PPP, mais do que RTK. Entendeu? Porque o posicionamento RTK, olha só, o que é o RTK? Todo mundo fala RTK. RTK, o que é RTK? RTK é uma técnica de posicionamento. Apesar que todo mundo fala assim, vou comprar o RTK. Né? Exatamente, tem um equipamento que você pode, já vem com rádio de transmissão, né? Transmissão de correção, recepção de correção, né? Com correções em tempo real, é chamado de RTK. Mas RTK, muito mais do que um equipamento, RTK é uma técnica de posicionamento GNSS. Né? Então, nas técnicas de posicionamento, deixa eu só fazer uma revisão rapidinho, 1 minuto só. Rapidinho. Nós temos três técnicas de forma geral, 3 métodos
de posicionamento. Método chamado absoluto, método relativo e outro chamado método diferencial. Né? Nós temos esses 3 métodos, que é chamado. Eu, como professor, né, e pesquisador, eu vejo mais que o diferencial está mais dentro é uma particularidade dentro da técnica relativa, do método relativo, ok? Então nós temos 2 métodos aí, nesse caso, sobram 2 métodos de posicionamento. Quais são os métodos? Um absoluto e um relativo. O que é o método absoluto? O método absoluto é aquele método que as coordenadas elas são definidas única e exclusivamente em função dos satélites no espaço, sem precisar de nenhuma estação terrestre. O que é a técnica relativa? A técnica relativa o método relativo, é aquele que as coordenadas elas são determinadas em função de quê? De uma estação terrestre. Ok? Aí nisso nós temos estático rápido, estático clássico, estático rápido com uma ocupação, com 2 ocupações e tal. Né? Nós temos o antigo DGPS, que tudo depende de uma base, ok? E o RTK, o Real Time Kinematic. O Real Time Kinematic, ou seja, o cinemático em tempo real, ele depende de quê? De uma base que envia correção, certo? Então ele está dentro do método que eu considero relativo, ok? Pronto. O que acontece com o RTX? Com o PPP-RTK? O PPP-RTK ele não depende, as correções não vêm de nenhuma base terrestre. Ela vem da onde? Ela vem diretamente da solução do espaço, dos satélites do espaço. Nós temos 2 centros de análise da Trimble. Um localizado nos Estados Unidos e um localizado na Europa. Eles têm 107 estações terrestres no mundo. Essas 107 estações terrestres que a Trimble tem, não é para enviar correções para o usuário de RTX, não é. Porque tem gente que pensa assim, não, a Trimble tem 107 estações terrestres, né? 107 GNSS coletando dados continuamente, funcionando tipo uma RBMC, né? Ou uma RIBAC lá do INCRA, coletando dados para enviar as correções para o RTX. Não é. Para que serve essas 107 estações, que no Brasil são 6? Para que serve essas 107 estações? Para a Trimble calcular as órbitas dos satélites em tempo real e as correções dos relógios dos satélites em tempo real. Então, são calculados parâmetros dos satélites em tempo real e enviado para você que utiliza RTX no dia a dia. Então, o RTX, ele não depende de estações terrestres. As coordenadas dele são determinadas única e exclusivamente em função dos satélites no espaço. Então, enquadrar o RTX ou PPP-RTK dentro daquilo que existe na norma RTK é um equívoco técnico muito grande. Entendeu, Miguel? Porque porque o RTK depende de uma estação terrestre. RTX não depende de estação terrestre. Depende único e exclusivamente dos satélites no espaço com solução de parâmetros. Quais os parâmetros? Relógio e órbita em tempo real. Entendeu? Então, o Center Point RTX da Trimble com PPP-RTK está dentro do PPP da norma do INCRA. Então, dentre as 2 técnicas de posicionamento, qual que está mais próximo? Não é do RTK, é do PPP. Então, se um profissional hoje credenciado ao INCRA for realizar um trabalho, uma medição, utilizar o posicionamento PPP-RTK e se ele certificar esse imóvel enquadrando como um posicionamento PPP, ele não estaria ferindo nenhum ordenamento técnico do ponto de vista científico, estaria enquadrado lá tecnicamente. Não, de forma alguma. Ele estaria fazendo um levantamento PPP. E por que se chama RTK? Se chama RTK por um motivo. Porque as correções são feitas em tempo real com
com ambiguidades resolvidas. Ok? Por que ele se chama RTK nesse caso? Ele se chama PPP. Vamos dividir. Por que ele se chama PPP? Porque as coordenadas dependem única e exclusivamente, somente e única e exclusivamente, quero repetir isso, dos satélites no espaço em tempo real, naquele momento. Ok? Por que ele se chama RTK? Porque a transmissão das coordenadas é feita em tempo real e com ambiguidades corrigidas. Não é PPP RTK, Centerpoint RTX e outros serviços que você explicou aí, como o Atlas, por exemplo, não fornece, né? Eu estou falando que eu conheço mais, é aquele que eu pesquisei, que é o da Trímbolo, né? Centerpoint RTX. Não fornece coordenadas com ambiguidades flutuantes. Oferece coordenadas com ambiguidades solucionadas, fixadas. E ele só pode ser utilizado, como no INCRA por causa disso. Inclusive, essa é a grande brecha que tem para se utilizar dentro do INCRA. Porque o INCRA exige que todo levantamento em vértice de limite não natural, é artificial, ok? Tem que ser fase da portadora e com ambiguidade resolvida, ok? O RTX oferece essas duas coisas. O RTX não é código, é fase da onda portadora, e dentro da fase da onda portadora, a ambiguidade existente não é ambiguidade flutuante, é ambiguidade resolvida. Então, por que ele é RTK? Porque as correções são feitas em tempo real, com a fase da portadora e a ambiguidade resolvida. E por que é PPP? Porque essas correções que são enviadas dessa forma, elas são derivadas única e exclusivamente não de uma estação terrestre, mas dos satélites no espaço e em tempo real. Ok? Perfeito. Então, dentre das duas, não é RTK. Jamais. Se enquadrar como RTK, a brecha na norma, se quiser incorporar hoje, não é RTK. É PPP. Perfeito. Não, o nome do método, para mim, é o que menos importa. O que eu venho defendendo é a utilização do método, né? Exatamente. E aí, como eu te falei que ia te fazer uma provocação, a provocação é no seguinte: Marcelo está acompanhando a gente aí e ele vai acompanhar essa provocação também, é para ele também. Que é o seguinte: o estudo já existe, a gente já comprovou que o equipamento e o método são eficientes e atendem à norma técnica. A gente precisa usar, precisa utilizar, Ariel. Precisa que isso entre na prática aí. Exatamente. Está demorando. Está demorando. Só fazer um parênteses aqui na sua pergunta. Desculpa. Mas só para deixar os seus seguidores aí, os nossos seguidores, né? As pessoas que estão acompanhando a live, nós apresentamos oficialmente, né, Miguel? Nós apresentamos oficialmente essa técnica lá no INCRA de Brasília. Foi apresentado oficialmente para o comitê de certificação, o comitê de cartografia. Então, estavam lá os engenheiros do INCRA, né, os cartógrafos, agrimensores, que alguns deles fazem parte da elaboração da norma, e a apresentação toda durou um pouquinho mais de 3 horas, né? A nossa participação lá, eu acho que foram 2 horas em termos, mais ou menos 2 horas só, em que eu fiz a apresentação, 3 horas, né? 3 horas. Eu fiz 3 horas a apresentação para os engenheiros oficialmente no INCRA de Brasília, eu fui lá para isso. Fiz a apresentação de todos os resultados e depois fui sabatinado. Fui sabatinado por Miguel, fui sabatinado pelos engenheiros do INCRA, tirando todas as dúvidas pertinentes a tudo isso que nós estamos conversando, né? Por causa do quê? Da preocupação do INCRA com a qualidade do serviço de georreferenciamento relativo aos profissionais. Então, se o profissional vai oferecer serviços a partir de amanhã, utilizando essa técnica, essa tecnologia, né? Quais que são os entraves? Quais são os problemas? O que nós vamos encontrar? O que vai chegar aqui nas nossas bases? Né? Foi a pergunta lá. O que vai chegar aqui em termos de qualidade nas nossas bases? Então, eu fui questionado e
a priori, foi aprovado por todos os profissionais, né? Foi aprovado, não teve nenhum entrave, né? E, como disse o Miguel, está faltando agora somente questões burocráticas, porque, na verdade, o relatório está aí e teve aprovação lá dentro do INCRA, diante do Comitê de Certificação. Foi boa essa lembrança, Daniel. E de fato, do ponto de vista técnico, o INCRA tem buscado absorver todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado que atendam aos requisitos técnicos colocados pela norma técnica, né? Então, essa é mais uma que chega e vão surgir outras, acredito, daqui para frente. E a gente vai testar, exaurir ou aproveitar estudos já realizados para fazer essa inclusão. E o RTX, o PPP-RTK, não é diferente. Agora, a provocação que eu quero te fazer é justamente pela necessidade de aplicação desse método. Tá? O INCRA está tendo a dificuldade dele do ponto de vista operacional, né, para colocar dentro do sistema e dentro dos normativos. E aí eu queria desafiá-lo a partir, derivando do estudo que você realizou e conhecendo toda essa sistemática de georreferenciamento de modos rurais que você já conhece, porque você executa o georreferenciamento, né? Escrever um artigo, né, colocando a possibilidade da utilização imediata do posicionamento PPP-RTK no posicionamento PPP já previsto na norma técnica. Sim. Isso já do ponto de vista imediato. Agora, obviamente, o desafio está porque essa defesa técnica, científica, cabe mais a Vossa Senhoria, né? A mim cabe provocá-lo, né? Então, eu acho que a Santiago Sintra tem o maior interesse. O Marcelo pode ajudar nessa ligação aí, esse link com a Santiago Sintra, em ter essa informação, porque isso é fundamental para a gente já ter acesso a essa tecnologia hoje, né? Está demorando demais, né? Está demorando. E o Eduardo, não sei se o Eduardo está aqui acompanhando a gente ainda, ele estava mais cedo. Se possível, a gente encaixar esse assunto já no Mundo GeoConnect desse ano. A gente já viu aí que não precisa estar presencialmente, então, se não tiver possibilidade de você estar lá presencialmente, que virtualmente, já de posse dessa ideia, dessa proposta, você já possa defender. É um desafio árduo, eu sei que você tem muita tarefa, mas a sociedade, né, necessita muito desse tipo de informação qualificada por você, que é da academia, né? A nós aqui da área técnica vamos continuar te apoiando no que você precisar fazer algum estudo. O INCRA também fez uma grande aquisição desses equipamentos, né? Então, tá aí lançado o desafio. Você aceita? Aceito. Você é bom de briga, moço. Tem que tocar para frente, né? Então, aceito sim. Então, beleza. Daniel, muito obrigado. A gente vai responder as perguntinhas agora. Tem muita gente fazendo pergunta aqui. O pessoal está perguntando de preço, né? Preço é com o Marcelo, né? Preço aí é com ele. Né? Então, gente, quem tem interesse de adquirir o SP60 aqui, está embarcado essa tecnologia do Centerpoint RTX, tem que buscar, né? A gente aqui não só tem o pessoal da Bahia assistindo a gente, tem que buscar as filiais da Trimble, da Santiago Sintra aqui no Brasil, que representa a Trimble e vende esse equipamento. Aqui na Bahia, a referência, acho que é Bahia e Sergipe, é a Geotec Tecnologia com o Marcelo Almeida, que representa a empresa e tem um histórico antigo, aí, de longa data, de um bom atendimento, é campeão de vendas 2 anos seguidos pela Santiago Sintra, tem um currículo ótimo aí para fazer essa venda. Preço, com ele mesmo. Se vale a pena comprar esse equipamento, e aí o pessoal perguntou qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Eu queria que você falasse aí, qual é a vantagem da gente, de um Jamesson que já tem o equipamento dele lá, mas está pensando em trocar, qual é a vantagem dele adquirir esse equipamento com esse tipo de tecnologia embarcada, Daniel? A grande vantagem dele é a questão da rapidez nos serviços, né? Então, vou falar do serviço de georreferenciamento. Você vai fazer o serviço de georreferenciamento. Você não tem, vamos supor que você não tem a tecnologia RTK, o equipamento RTK.
e você tem só o pós-processado. Então, você vai utilizar uma técnica de posicionamento aí, por exemplo, estático rápido, vai ficar 4, 3, 4, 5 minutos em cada ponto. Quando chegar no escritório, você vai descarregar os dados, você vai fazer o pós-processamento, primeiro processar a base, depois processar cada um dos rovers, né? Então, você tem esse tempo, né, no campo e no escritório. Você coloca aí, contabiliza. Você tem aí 60 vértices, ou vamos dizer 80 vértices, né? Então, 80 vértices, a depender do lugar, da região, né, fazendo 3, 4 minutos em cada ponto, dá para você fazer num dia, trabalhando de sol a sol, saindo bem cedo. Eu falo bem cedo, é cedo mesmo, 5 horas da manhã, chega no campo e já à noitinha, né, fazendo um gel assim, com condições mais ou menos favoráveis, você faz em torno de 80 vértices, ficando 3, 4, 5 minutos em cada ponto. Qualquer besteirinha que tiver de entrave, você vai ter que continuar o serviço no outro dia. Aí você sabe que isso é mais custo, né, mais gasto para a sua empresa, menos produtividade. E quando chegar no escritório, você vai ter que ainda descarregar os dados, pós-processar, aquela coisa toda. Ok? Você, com o RTX, pode falar. Não, eu queria acrescentar aí porque tem a parte do quem fica olhando o equipamento na base, né? É menos um isso no campo, é menos um posto. Fora, exatamente, fora essa estrutura humana, né? Esses recursos humanos que você precisa, né, de ter. Ou de alguém lá da fazenda para ficar olhando o seu equipamento, ou você, da sua parte. Com o RTX, você não precisa de 2 bases, você não precisa de 2 equipamentos, você não vai precisar de uma base, porque dispensa base no campo, ok? Você não vai precisar de base e você tem uma alta produtividade, porque passou aquele tempo de convergência de 30 minutos, o tempo que você gasta para levantar cada ponto é só o tempo que você vai gastar para colocar o nome do ponto na coletora. Né? Colocou o nome do ponto na coletora, vai depender de quanto você é rápido ou não de digitação. Né? Nesse ponto aí, Miel, eu queria acrescentar aqui a pergunta do Danível, que ele fala, você falou aí que chegou no campo, já ligou, já tá rastreando, já está inicializando lá para fazer esse tempo de convergência. Sim. Existe a possibilidade de perder sinal nesse inteirinho entre você ligar e você efetivamente começar o levantamento? E se perder sinal, tem que reiniciar, começa tudo de novo normal? Como é que funciona isso? Tem. Você pode ser que você perca sinal. Né? Então, você falar assim, não perde sinal. Não, isso não é verdade. Né? Eu não sou vendedor, eu sou pesquisador. Né? Então, talvez um outro vendedor, que não é o Marcelo, vai falar, não perde sinal nunca, pode ficar tranquilo. Né? Não é o caso do Marcelo. Mas nunca perde sinal. Não, pode perder sim. Tem propensão de perder o sinal. Então, o RTX, ele exige aquilo que o posicionamento GNSS exige. O que é? Céu aberto. Você não pode trabalhar com GNSS dentro de interior de mina fechada. Você pode trabalhar céu aberto, mas mina de céu... mina fechada, mineração fechada, né, dentro de túnel, totalmente fechado, lá no interior, você vai ter que usar uma outra técnica de posicionamento. Então, num lugar em que você perde todos os satélites, num caso, que você teria um problema com qualquer outra técnica de posicionamento GNSS, você vai ter problema com a RTX também, porque vai perder o sinal, e se perder o sinal, você perde a reinicialização. Aí, nesse caso, vai ter que esperar convergir novamente. Ok? Perfeito, então, perfeito. A verdade é essa. Beleza. Ótimo. Eu também queria acrescentar, Daniel, que assim, o processamento tanto do RTK quanto do PPP-RTK, nesse caso aí, eles geram um processamento, um arquivo, um log, né? E muitas vezes esse relatório de processamento era questionado no âmbito dos comitês regionais de certificação. E muitos analistas pedem que os geomissores, os profissionais, façam registro de alguns minutos ou alguns segundos ali naquela posição
como se fosse um pós-processamento para registrar que, de fato, ele fez aquela ocupação naquela localização, né? Então, tanto para o método tradicional do RTK quanto o PPP-RTK, nesse caso aqui utilizando o SP60, eu recomendo que vocês façam essa ocupação. Se eu não me engano, esse equipamento permite fazer os dois levantamentos ao mesmo tempo, né? Permite, Aí, permite. perfeito. Então, você faz o posicionamento em tempo real, absoluto em tempo real, e faz uma coleta de dados para comprovar que você, de fato, teve naquela posição, naquela ocupação durante o levantamento. Então, fica aí registrado essa questão. O pessoal aqui já está falando aqui, se atende às precisões, então é excelente, né? O Carlos está perguntando se já pode utilizar no trabalho da Codevasf. Carlos, eu entendo que, pelo que o professor Niel aqui já falou, ele já defende que é possível utilizar dentro do posicionamento PPP, que já está previsto na norma. Eu desafiei ele aqui agora de referendar isso formalmente. Acredito que um artigo seja suficiente, mas ele pode avaliar qual o melhor procedimento, qual o melhor instrumento para fazer esse trabalho, mas acredito que já pode utilizar, né? Então, tecnicamente, ele já está enquadrado na norma técnica. Mas como é um método específico PPP-RTK, pode, numa revisão, agora na próxima revisão dos normativos, já vir com essa qualificação bem específica, né? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Niel, quando será ofertado o curso voltado na prática específica dessa técnica? Aí, isso aí é uma parceria. Esse equipamento já está sendo utilizado nos cursos de extensão, claro, né? A gente inclusive, os nossos alunos do IQUAL, eles são altamente privilegiados, né? Porque, como eu dou aula, sou professor de posicionamento GNSS, então nós já ofertamos todas as técnicas, né? Nós apresentamos todas as técnicas na teoria e na prática, né? A prática aí é dada pelo Marcelo, da Geotech. A gente oferece toda a parte teórica e toda a parte de aplicação da teoria, inclusive o PPP-RTK. Né? Então, os nossos alunos aqui na Bahia, eles são altamente privilegiados, porque eles foram os primeiros no país a ter aula na teoria e na prática de PPP-RTK, de como funciona, de como processa os dados, e a gente utiliza não só o PPP-RTK com os nossos alunos na própria disciplina de posicionamento GNSS, como nós utilizamos também na própria disciplina de topografia, porque quando a gente vai... Nós fechamos a poligonal com os alunos no campo, com estação total, a gente georreferencia a poligonal ali, um segundinho só com o SP60. Vai ali, usa o PPP-RTK, lá da Geotech, pega um segundo no ponto, pega um segundo no outro ponto, e vai e georreferencia o levantamento e mostra para eles ali na prática. Então, na verdade, a gente não tem um curso específico de PPP, RTK e nem de RTX, porque já nós oferecemos esses conteúdos nos cursos já existentes de georreferenciamento de imóveis rurais, na pós-graduação de geotecnologias. Então, na verdade, nós já beneficiamos, né, os nossos alunos aqui na Bahia, já com essa nova técnica diluída no próprio conteúdo da disciplina. Então, os nossos alunos já saem qualificados com essa técnica. E quem adquire o equipamento também, Nel, também o revendedor, no caso aqui o Marcelo, também ele vai fazer essa entrega técnica e capacitar o profissional, a empresa que adquiriu, justamente nesse processamento, né, todo. Né? O Marcelo ele faz uma coisa, algo que, a meu ver, é algo assim, não é inédito, mas para mim é muito relevante para o cliente. Ele faz questão de, não importa se o profissional está na Grande Salvador, ou se o profissional está no extremo sul da Bahia, ou se o profissional está lá no norte de Sergipe, né?
o profissional tanto compra um equipamento de um preço elevado ou um equipamento de preço menorzinho, ele faz questão de não só entregar, né, mas como de dar todo o treinamento para o profissional e com uma diferença, né? Porque muitos vendedores, muitos revendedores, eles são apenas apertadores de botão, não estou falando todos, não é uma crítica, pelo amor de Deus. Né? Eu estou falando que eu conheço muitos que são apenas apertadores de botão. Mas o Marcelo, além de conhecer a tecnologia que ele vende para o cliente, ele conhece também a teoria por trás. Isso é muito importante, que ele oferece para o cliente uma solução completa, uma solução diferenciada. Né? Não só apertar o botão, mas ver os prós e os contras daquela tecnologia que está por trás. E isso qualifica o cliente. Então, o cliente compra uma tecnologia e sai com a tecnologia e com uma pequena qualificação profissional ali pronto. Então, é um serviço completo. Fora o suporte ao longo dos anos, do tempo, né? Fora o suporte. Exatamente. Tanto é que ele é professor nos cursos de pós-graduação aqui na Bahia, né? Beleza. Niel, o Leno aqui está perguntando, a técnica RTX não necessita da base em momento algum do levantamento? Jamais. Nunca. Nunca. Coloca nunca aí com todas as letras maiúsculas. Nunca. É só um equipamento. Você só adquire um equipamento só. Foi esse o grande desafio. Um dos grandes motivos que eu aceitei o desafio foi por essa questão social. Né? O profissional acabou de formar um curso de engenharia. Né? O profissional começou a entrar nessa área de georreferenciamento. Ele não tem dinheiro para montar toda a infraestrutura imediata da empresa, mas pode comprar um equipamento. Né? Então, nós vislumbramos isso com o PPP-RTK. Então, com o PPP-RTK, nós temos essa possibilidade atendida, do profissional comprar um equipamento só, fazer o levantamento de campo com um só equipamento e já chegar no escritório com os dados prontos para descarregar e montar a planilha ODS ou jogar nos CADs todos que ele tem ali de desenho e já fazer o trabalho, sem precisar em nenhum momento de fazer o pós-processamento em escritório. Beleza. O pessoal da Georreferenciado está dizendo aqui que amanhã já vai começar a fazer certificação com RTX. Pessoal, é importante esperar esse estudo aí do professor Niel, essa manifestação dele formal, porque tem muito peso, tem muito valor esse tipo de documento. Né? Então, a gente aguardou até agora para que o INCRA incorporasse isso normativo. Infelizmente, ainda são vários motivos, tem a pandemia, mas teve várias trocas de gestões do próprio INCRA que atrapalharam o processo, inclusive enquanto eu estava lá. Então, isso não sai de uma hora para outra. Então, o entendimento técnico dentro da instituição, ele já está se consolidando. A própria entrega de estudo ao Comitê Nacional foi uma entrega fantástica, né? Como o Niel falou, foi uma defesa de 3 horas, foi sabatinado durante alguns minutos lá e foi fantástico, né? Então, mas vamos ter cuidado aí para esperar um pouquinho essa manifestação para a gente seguir em frente. Eu não sei se tem mais perguntas aqui. O pessoal está falando de valor, aí falou, o pessoal fala com o Marcelo, gente. O Marcelo aqui é que vai responder vocês, não fala a partir de valores. Eu sei que a partir do momento que ele começar a ser utilizado em larga escala, o valor do serviço ele tende a baixar, como tudo no mundo. Né? O mercado ele se regula assim. Né? Então, beleza. Acho que de pergunta a gente já venceu, já te lancei um desafio para você e para o Marcelo, e eu estou à disposição para ajudar. O Carlos da Codevasf também aqui, ele tem uma equipe grande, né, atuando pela Codevasf no levantamento de campo. Se você precisar também, é uma pessoa incrível também que está disposta a ajudar, é um lutador, um brigador da nossa área aí, da agrimensura. Então, vale a pena também contar com o apoio dele. Pessoal, quem tiver dúvida ainda, professor Niel, que a gente não conseguiu responder aqui hoje, faz lá no nosso grupo do Telegram. Quem ainda não está, segue lá a gente no grupo do Telegram e bota a pergunta que eu passo para o Niel e o Niel, quando puder, responde para a gente. Professor Niel, muito obrigado pela sua participação. Você tem algum assunto que quer abordar aqui com a gente, aí que ficou
faltando aí sobre o RTX, sobre o estudo que você fez? Alguém aí perguntou, vi alguém perguntando aí, qual que é a cobertura do RTX? O RTX é cobertura global, tá? Ele funciona em todos os lugares do globo terrestre, tá? Ele, como eu falei para vocês, ele tem 107 estações espalhadas no mundo para fazer o levantamento dos satélites, para fazer a correção dos dados dos satélites. Então, o que acontece? Ele é cobertura global. E para atender a qualquer usuário no globo terrestre, o que a Tríbulo fez? Lançou 4 satélites geoestacionários, né? Satélites da banda L, em 4 lugares diferentes, para que nenhuma pessoa, em qualquer lugar do planeta, ficasse descoberto em termos de recebimento de correção. Ok? Então, é cobertura global. Vi outras pessoas falando aí também do RTX, que não perde, que tem muitos satélites. Outra coisa é que os equipamentos que funcionam o PPP RTK são os equipamentos novos, são os equipamentos mais atuais, são os equipamentos que funcionam todas as técnicas de posicionamento, todos os sistemas espaciais de posicionamento, é isso que eu queria falar. Tá? Então, os receptores que funcionam, o PPP-RTK, principalmente aí os da Trimble, eles recebem os dados de todos os satélites, de todos os sistemas espaciais. Quais são eles? GPS, GLONASS, Galileu, QZS, o Compass da China, né, o Beidou, tá? Então recebe os dados desses 5 sistemas, ok? Então, aí alguém falou assim, não, mas dentro da mata, não, sem a mata é 39 satélites. Geralmente é isso, pessoal, é isso mesmo. É 39, 40, 45 satélites. Quando você chega dentro de uma mata, ele cai. Mas cai como? Cai para aquela quantidade que a maioria dos profissionais tem normalmente hoje, com os equipamentos hoje com GPS e GLONASS, que é em torno de 15, 16, 17, 18 satélites. Quando era 2007, 2006, 2007, 2008, quando o pessoal tinha um equipamento de dupla frequência, só GPS, e dava 8, 9 satélites, ficava alegre, feliz, né? Quando comprou os equipamentos agora com GPS e GLONASS, tem 14, 15, 17 satélites do mundo, alegre, feliz. Hoje, quando você compra um SP60, né, da Spectra Precision, você tem 45, 50 satélites às vezes. Né? Aí quando você está numa condição muito ruim, que é uma condição adversa, de grota, né, de mata fechada, ou um obstáculo dentro da cidade, você cai bastante. Mas cai para quanto? Cai para aquilo que normalmente a gente nem tinha no passado, que é em torno de 16, 17, 18 satélites. Então, como quando eu falei, que perde sinal, pode perder, mas é muito difícil por causa dos sistemas espaciais de posicionamentos hoje trabalhando integrados numa mesma plataforma, no mesmo equipamento. Tá? Então, é muito difícil cair assim de qualquer jeito. Então, pode cair, cai. Porque comigo também caiu. Então, eu não vou mentir para vocês. Cai. Mas é muito difícil. Ok? É muito difícil cair. Não cai assim de qualquer jeito, não. Às vezes não cai, mas baixa a precisão. Você deixa de ter aquela alta precisão para ter uma precisão média. Deixa de ter uma precisão ali de 2, 3 centímetros para ter uma precisão agora de 5, 6 centímetros. Mas cair, realmente, como um dos participantes aí falou, que eu não lembro qual que é muito difícil mesmo. Dificilmente cai. Beleza. No exemplo que eu usei lá do Miguel 4.0, eu usei o SP60. Mas no Miguel 1.0, eu usei o exemplo do que o equipamento que eu utilizei na universidade foi o Trimble 4000 SST, um amarelinho gigante, pesando 1 tonelada depois de 10 minutos nas costas. Né? Já usei ele. E a gente ficava feliz quando já fechava 4, 6 satélites que já fechavam o resultado de uma posição, já estava feliz pra caramba. Né? Então, hoje, o pessoal que já entra no mercado com esse tipo de tecnologia não sabe como era difícil, assim como a gente não sabe como era difícil topografia, geodésia lá
Lá Antigamente. séculos atrás era bem complicado, né? Exatamente. Era bem difícil. Miel, professor Rubem Pereira aqui também se coloca à disposição, o IF Baiano lá de Uruçuca também, se eu não me engano é Uruçuca. Um abraço para o À disposição Rubem. de você aí para ajudar. Me surgiu uma dúvida aqui final, né? Para te fazer uma pergunta aí. A gente, o posicionamento, a técnica RTX, ela conta com bases em solo, né? Para fazer a operação, né, do sistema. Quanto mais bases em solo eu tiver, melhor serão os resultados. Esses resultados que nós temos, esses resultados não dependem exclusivamente, diretamente dessa quantidade de bases terrestres, ok? Essa quantidade de bases terrestres, ela precisa ter uma cobertura global, porque todo PPP RTK que se preze, ele precisa ter uma rede GNSS global ativa, ok? Uma rede ativa, igual a RBMC. O que o RBMC é? O RBMC é uma rede geodésica GNSS ativa. O que é uma rede ativa? É aquela que tem um GNSS em cima de um marco descentralizado dados intermitentemente, ok? Então, o PPP-RTK precisa de ter uma rede geodésica a nível global para quê? Para os dados do satélite serem coletados, os dados do satélite serem coletados em todos os pontos do mundo, do planeta, ok? Então, ou seja, você acompanhar o movimento de todos os satélites em todo o tempo, não perder o sinal dos satélites em nenhum tempo. Por quê? Porque você vai precisar fazer a correção das órbitas dos satélites. Olha só para vocês verem, foi uma coisa interessante que você falou. PPP, quando nós vamos no campo e fazemos o levantamento, coletando dados, seja de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vem junto com os arquivos de levantamento, os arquivos chamados de broadcasts efemérides, que são as efemérides transmitidas. São as efemérides que contêm erros. São as efemérides que contêm todas as perturbações dos satélites no espaço. Por definição, PPP não pode funcionar com efemérides transmitidas. Não pode funcionar com efemérides com satélites sofrendo perturbação. Essas efemérides... Qual é o principal de ter uma rede espalhada no mundo? Coletar dados de todos os satélites de forma que nenhum satélite você não perca o sinal de nenhum satélite no seu movimento em órbita em torno do globo. Para quê? Para você fazer a correção daquelas efemérides. Porque só pode ser PPP se as órbitas chegarem corrigidas. Entendeu? Então, aquelas bases ali é para corrigir as órbitas dos satélites, as efemérides dos satélites. Porque se você não corrigir as órbitas dos satélites, você tem aquelas efemérides que você está rastreando. E aquelas efemérides têm erro. E aquelas efemérides não servem para o posicionamento de alta precisão. Elas não servem para PPP. Então, PPP, por definição, precisa de que as órbitas dos satélites sejam corrigidas. Deixem de ser efemérides transmitidas, as broadcasts, para serem efemérides agora com correção. Então, aquelas 107 estações no globo é para fazer a correção desses satélites. E por que as estações têm que ser espalhadas? Para não perder, se uma estação, por exemplo, lá no Japão, perder o sinal do satélite número 17, tem uma aqui no Brasil que acompanha o resto do movimento. Então, na hora do processamento, o que acontece? Tem a continuidade daquela órbita. Então, ela pode ser o quê? Corrigida. A órbita daquele satélite 17 pode ser corrigida na sua integralidade de movimento. Ok? Então, essas 107 estações é para isso, e não para outro motivo. Para corrigir órbita dos satélites e para corrigir
os erros dos relógios dos satélites também, que são os Perfeito, satélites. Então, o motivo é esse, tá? perfeito, perfeito, tá claro. Professor, muito obrigado. Foi uma live incrível. Batemos aí hoje, superamos mais de 200 espectadores, né? Simultâneo aqui, brigando lá com 110, 108 simultâneos. Mas no primeiro bloco que eu consegui ver aqui, foram mais de 200 espectadores da nossa live. Foi um sucesso, né? Como não poderia ser diferente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Né? Muito, você tem uma Eu, didática incrível, diferenciada a sua didática, né? Eu gosto de assistir sua aula 10 vezes, 20 vezes, eu sempre estou lá curtindo a aula que você dá. É muito boa, né? E deixa aí para você encerrar para a gente aí. eu sou grato aí, né? Grato a Deus pelas oportunidades que Ele me deu na vida, né? De ser engenheiro, de ser mestre, de ser doutor. Né? Sou muito grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela família que Ele me deu. Grato a pessoas que Ele vai acrescentando na vida da gente, né? Então, como você, Miguel, Dionísio, um parceirão lá do Equali, toda a sua equipe. É, Marcelo na Geotec, a Universidade Estadual de Santa Cruz, né, que é uma benção na minha vida, muito grande a universidade, né, assim, a que me dá suporte para eu fazer as outras coisas todas é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, a minha gratidão. Estou aqui também em nome da universidade. Vou apresentar como relatório de atividades na pandemia, né, da universidade, essa live, essa entrevista. Então, estou aqui também em nome da universidade. E também sou grato também por cada um dos que estão me ouvindo, são ex-colegas, ex-amigos, né, de faculdade, e também ex-alunos, que eu não vou citar nomes, porque eu vou ser injusto. Né? Se eu começar a citar nomes aí, vai falar, não lembrou de mim, né, professor? Você não lembrou de mim, né? Aí tá perguntando ali, o pessoal está perguntando, não vai fazer nenhuma piada, né? A Catrine mesmo está perguntando ali, não vai ter nenhuma piadinha hoje? Não, hoje não O vai ter pessoal está piadinha. perguntando se você vai cantar. Eu não sabia que você cantava. Vai ter, eu não canto não, quem disse que eu canto? Se eu começar a cantar aqui, se eu começar a cantar aqui, a live acaba na hora. Começar a cantar é a senha para a live acabar, vai correr todo mundo, espirrar todo mundo aqui. Então, assim, minha gratidão a todos aí e também parabéns a todos vocês por esse momento de investimento profissional, porque isso que vocês estão fazendo é um investimento profissional. E também, até eu mesmo, quando eu começo a conversar, quando eu começo a falar, eu reaprendo. Eu reaprendo porque eu, sem querer, eu lembrei de um artigo que eu li lá. Por exemplo, eu falei coisas aqui hoje que não está no relatório, né? Isso é uma inspiração que vem assim naquela hora, aquele start assim, que eu tenho coisas que Anota eu aí, não falei. anota. Vou anotar. Tem coisas que eu não falei. Então, toda vez que a gente participa de momentos como esse aqui, a gente reaprende, a gente relembra, reaprende, se qualifica, e eu fico feliz também que outras pessoas estão se qualificando e gostaram da live. Parabéns a todos. Obrigado, Miguel, aí por essa oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho. Me senti desafiado. Vou, no meu tempo aqui, entre as minhas atividades, vou procurar cumprir com esse desafio, né? E parabéns aí por essa iniciativa, né? Que Deus continue abençoando você e a todos que estão aí. Um grande abraço para todos aí. A gente que agradece. Mandar um abraço aqui para a Lívia, que está aqui acompanhando a gente, está sacaneando aqui o tempo todo, dizendo que eu, você, o Marcelo e o Dionísio formamos uma quadrilha, mas é uma quadrilha do bem, né? Que vai Exatamente. distribuir conteúdo Exatamente. aí, conhecimento, né? Então, um abraço para a Laís também, né? Do CDA também. Acho que o Vitor passou aqui mais cedo também e acompanhou um pouco. Germano, Sergipe. Tem uma legião de alunos aqui que são fãs seus aqui, que já acompanham o Jardel, também aqui que acompanha aqui o Análise Gel. São figuras que estão sempre aqui com a gente. Mandar um abraço mais uma vez para o Dionísio, né? E o Marcelo aí. Miel, um grande abraço. A gente Para se você também, meu encontra filho. logo que acabar essa pandemia aí. Vamos manter esse desafio aí em pé aí para que logo ele seja materializado
um documento que a gente possa apresentar e que, obviamente, cada profissional tenha isso na mão para defender o uso da técnica e do posicionamento e para as entidades de classe levar isso, né, dentro da sua proposta de gestão ao INCRA para tão logo coloque isso dentro dos normativos no manual, né? Exatamente. Beleza? Tá bom? Um grande Beleza. abraço, meu irmão. Um abraço a Um todos aí. abraço. Um abraço para todos. Foi um Até a prazer próxima. estar com vocês agora à noite. Um abração. Tchau, tchau.